Nosso próximo palestrante, administrador Hélio Meirim, é o nosso coordenador da Comissão de Logística do CRA, CEO da HRM Logística, Consultoria e Treinamento, atuação por mais de 20 anos no Brasil e exterior, em cargos executivos em empresas nacionais e multinacionais, nos segmentos de operadores logísticos, na área de transporte, varejo, e-commerce, indústria farmacêutica, alimentícia, siderúrgica, química e agrobusiness. Coordena atualmente a nossa comissão e é um dos alavancadores, um dos estudiosos da logística, que está sempre nos motivando a estar aqui com vocês. Com a palavra, o nosso Hélio Meirim. Bom, obrigado, pessoal. Bom dia mais uma vez. Por 2 vezes consecutivas, alguém falou assim, bom dia de logística, né? Eu estava lembrando aqui que nós, no dia 6 agora, né, final de semana, comemoramos o Dia Internacional da Logística, né? E aí, realmente, um bom dia de logística, né? Então, está acontecendo uma série de fatores essa semana aí, que o nosso evento até está culminando, né? A questão do Dia da Logística, dos programas do governo em termos de logística, e aí a gente também pensou nesse evento. Quando a gente estava pensando no evento, me pediram para falar um pouquinho sobre como é que eu tenho visto a questão da gestão da logística aí nos últimos anos. Eu venho procurando aprender logística há um bom tempinho, né, quando meus cabelos eram bem mais longos do que são hoje. Tenho aprendido alguma coisa e tenho ainda muito a aprender, e aí hoje a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês sobre algumas das estratégias ou das metodologias ou das formas pelas quais eu vim procurando aí ao longo da minha carreira implementar alguns modelos de gestão logística, né? Então, vamos ver aqui se tudo funciona. Ó, funciona. Esse é o segundo ELOG, o primeiro a comissão fez há um tempinho atrás. Como eu falei anteriormente, a comissão de logística é formada por administradores voluntários, que todos nós buscamos estudar, aprender e, acima de tudo, compartilhar coisas relacionadas à logística. Então, a gente tem um grande evento que a gente procura fazer uma vez por ano, que é esse aqui, e aí, bimestralmente, nós fazemos palestras aqui no Conselho, em alguns outros lugares também, tratando de algum tema. Então, de antemão, já deixo todos convidados a acompanhar aí as ações da Comissão de Logística. Todos os nossos eventos são gratuitos, divulgados aí pela internet. Se alguém depois tiver interesse em se juntar a nós como voluntário na comissão, também é uma comissão aberta, né? Então, todo ano a gente reformula a comissão, entram pessoas, saem pessoas, então de antemão também já aproveito aqui e deixo o convite para que, se alguém tiver essa disponibilidade de tempo e gostar de fazer esse tipo de trabalho, será um prazer a gente receber vocês aqui na comissão, né? Como eu falei, o pessoal me pediu para falar um pouquinho lá de gestão de logística e aí eu vou procurar transmitir para vocês um pouquinho do que eu tive a oportunidade de ver em alguns outros lugares. Eu costumo dizer que eu sou um profissional bastante sortudo. Eu, desde a minha época lá da graduação, né, eu graduei quando alguns aqui talvez ainda não tivessem nascido, né? Eu entrei na faculdade em 84, né? Formei em 88 e desde 90 eu venho trabalhando na área de logística, quando logística ainda era um negócio bem mais incipiente do que é hoje, né? Hoje a gente já ouve falar de logística de uma forma mais acadêmica, né? Mas alguns anos atrás isso não era tão difundido e divulgado assim. E aí, ao longo da minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de passar em várias empresas, nas quais eu agradeço bastante pelos ensinamentos que eu tive, né? Como vocês podem ver, eu rodei um pouquinho por aí. Há 2 anos eu venho trilhando uma atividade de consultoria que me possibilita visitar e conhecer muito mais empresas. E aí o que eu vou conversar com vocês aqui hoje nada mais é do que um pouquinho dessas experiências que eu vim aprendendo ao longo de cada uma dessas empresas, nas quais eu aprendi alguma coisa, vivenciei alguma coisa, fiz coisas que deram certos e, graças a Deus, também fiz uma opção de coisa que deu errado, com as quais eu também tive a oportunidade de aprender. Dentro desse cenário, pessoal, desde que eu venho procurando aprender a logística, eu só tenho uma certeza.
Desde lá de 90, quando eu fui convidado lá no Grupo Gerdau para integrar a área de logística, que todo mundo ainda achava que era só transportes, né? Outros ainda nem sabiam muito bem o que era. O Grupo Gerdau, lá em 1990, ele tomou a decisão de criar uma área de logística, e aí, por alguns fatores, eu fui um dos convidados a integrar essa área. Desde então, a única certeza que eu tenho sobre gestão logística é essa aqui. A cada dia, os avanços tecnológicos, as complexidades das entregas urbanas, as motivações pelos quais os consumidores passam a adquirir os seus produtos, as filosofias das empresas de trabalhar com estoques menores, a própria exigência do mercado com relação à nossa capacitação, nos obriga a estar em eterno processo de mudança. Isso é uma frase bonita de dizer, mas eu também aprendi há um tempo atrás que todos nós gostamos de mudança, mas nem todos nós gostamos de mudar, né? Vamos falar em mudança. Mudança é legal, mas você tem que mudar. Sair daquela zona de conforto nunca é um negócio prazeroso, dá um frio na barriga, né? Dá um calafrio, né? Dá um suor na mão, dá alguma coisa. Mas queria já dizer para vocês que quem optar por essa área vai ter que se acostumar, se adequar e principalmente buscar ser um profissional que a cada instante tem que mudar. Tem um lado bom, né? Você nunca fica naquela rotina, você nunca fica naquela mesmice, né? Todo dia acontece uma coisa diferente, acontece algo que você vai ter que estudar, refletir, pensar, muitas vezes coisas que já aconteceram, mas muitas vezes coisas que nunca aconteceram. Estava conversando com o Eduardo ali fora, né? O projeto do PEL, que eu acompanho um pouquinho, e um projeto desse tamanho tem uma porção de coisas que ao longo do caminho vão mudando, e tem que mudar mesmo, né? Então, a primeira mensagem que eu queria trazer para vocês sobre gestão logística é que precisamos estar atentos e adequados e, né, atentos pela questão da mudança. Eu, outro dia, recebi uma figurinha aí pelas redes sociais que achei muito interessante sobre essa questão da mudança. Dizia lá a frase: quem tem medo de mudanças não cresce. E eu compartilho com essa afirmativa, né? E essa figurinha ela trazia uma sensação muito bacana. Ela mostrava lá um profissional vendendo guarda-sol, e pela figurinha ali, o que vocês acham que vai acontecer? Vai chover. E aí o que esse profissional tem que fazer? Fecha tudo e vai embora, porque vai chover, não é isso? Essa é uma forma de ver. Qual é a outra forma de ver? Se adequar, né? Talvez vender guarda-chuva. Isso demonstra muito bem, de uma forma lúdica, né? Talvez animada, de como nós, profissionais de logística, que estamos à frente das empresas, aí, seja no seu setor, no segmento, na sua instituição de ensino, temos que começar a pensar. Não adianta a gente se acomodar. A gente hoje vive no nosso país uma certa onda de pessoas meio que de mal com a vida, que diz que está tudo ruim, né? Eu lembro que na época do Plano Collor, eu estava fazendo um trabalho em São Paulo, e no dia que teve o confisco da poupança, né? Muitos aqui não eram nascidos, mas nós já vivemos num país que teve confisco da poupança, e eu estava no engarrafamento de uma daquelas marginais lá de São Paulo. Tinha acontecido o pronunciamento lá da Zélia Cardoso de Mello, que era ministra da Economia, né, de todo mundo, estava todo mundo meio perdido ainda, e eu estava preso no engarrafamento, tentando voltar para o Rio, né, triste com o que estava acontecendo. Eu tinha algumas migalhas lá na poupança, mas o que me chamou a atenção foi que, nesse mesmo dia, tinha já um outdoor sendo colocado da Melhoramento de Papéis, que dizia o seguinte: enquanto uns choram, nós vendemos lenço. Verdade. Então, pessoal, não dá para ficar parado, né? A gente tem que buscar se adequar na gestão da logística, porque se a gente parar e falar, não está tendo, porque está tendo muito roubo de carga, então eu vou parar de trabalhar. Está morto, né? Não está tendo muito engarrafamento, eu vou parar de fazer isso ou aquilo. Então, procurem sempre estar atento às mudanças, né? Em termos de
gestão logística, eu também gosto muito de uma figurinha que diz que tenta demonstrar ali que nós, profissionais de logística, algumas horas somos milho e outras horas somos pipoca. E tem que ser assim, não dá para você se manter sempre no mesmo status quo, ou dizer, não, eu já sei tudo sobre transporte, eu tenho 20 anos de transporte, conheço tudo. Ah, eu tenho 15 anos de planejamento de demanda, eu conheço tudo. Eu tenho 35 anos de gestão de estoque, conheço tudo. Me parece que não é bem assim. Recentemente também eu estava conversando com um diretor de uma grande empresa e ele falou assim, Menin, olha, essa pessoa aqui que nós temos na área de logística tem 25 anos de experiência. Aí eu falei, poxa, que bom, né? Aonde foi que ele trabalhou? Ele falou, não, ele tem 25 anos aqui. Eu falei para ele, talvez ele tenha um ano que ele está repetindo 24 vezes seguida. Não significa que ele tem 25 anos de experiência. Pode ser que ele esteja vendo aquele mesmo filme por 25 vezes consecutivas. Né? Pode ser que não. Então, nós aí, profissionais de logística, temos que estar atento a, em alguns momentos, ser milho, outras horas ser pipoca e por aí afora. Ao longo dessa minha caminhada, eu também aprendi, tive a oportunidade de ver diversos caminhos, diversos modelos de gestão logística, no siderúrgico, no agrobusiness, no farmacêutico, ou seja, diversas formas de gerenciar as operações logísticas. Passei por várias ondas aí das reengenharias, das gestões por processos, de todas essas figuras de modelos de gestão que vão acontecendo, e de cada uma delas eu vi que tinham coisas excelentes, outras coisas que para aquele tipo de organização não era muito adequado, ou que para aquele momento em que a organização estava passando também não era muito adequado. E aí, quando eu fui conhecendo e vendo esses diversos caminhos e diversos modelos, eu fui colocando esse negócio meio que num funil e fui vendo o que de bom tem nessa forma de gestão, o que eu acho que não deu muito certo, o que tem eficácia, o que só tem eficiência, o que é só para inglês ver, né? Tem muita coisa que às vezes a gente faz só para inglês ver, né? O que realmente, no fundo, quando coloca tudo no liquidificador, o que realmente de importante na minha visão das oportunidades que eu tive de fazer de gestão logística realmente foram determinantes e impactantes para que a coisa funcionasse de uma forma diferente. E depois de fazer triturar esse negócio todo, né, eu fui anotando, né, as coisas que deram certo, as coisas que não deram certo, né, foi aparecendo lá uma série de ideias, né, e aí eu cheguei a 3 grandes direcionadores que, na minha opinião, e aí é uma opinião muito pessoal, né, eles me ajudaram na condução de grande parte dos processos logísticos que eu tive a oportunidade de conduzir. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu, depois de triturar isso tudo, vi que grande parte das ações, dos modelos que eu tinha ao longo da vida visto, né? Por exemplo, o Grupo Gerdau, em 1990, já tinha políticas de qualidade fantásticas. A Novartis, uma indústria farmacêutica, quando eu trabalhei lá em 2002, tinha uma preocupação, né, com segurança, saúde, meio ambiente fantástica. Quando eu fui para o varejo tinha uma preocupação com velocidade, com nível de serviço e com preço fantástica. Quando eu fui para o operador logístico, eu descobri que tinham outras coisas também fantásticas. E eu cheguei à conclusão que tudo isso me apontava para 3 grandes direcionadores. Eu cheguei à conclusão que, para que você seja um gestor de operações logísticas, que consiga resultados aderentes ao que o negócio busca de você, você precisa ter muita atenção com as pessoas, com os processos
e com a tecnologia. Quando eu agrupei todas essas atividades nessas 3 coisas, eu até me lembrei, pô, então isso é fácil, né? É o tal do PPT, é só fazer um PowerPoint, PPT, né? Pessoas, processos e tecnologia. E essa conclusão eu cheguei depois de ver que grande parte dos modelos em que eu estava inserido em determinado momento da minha carreira, muitos convergiam para muito foco em processo, muitos convergiam para muito foco em tecnologia intensiva, muitos convergiam para muita atenção nas pessoas. E aí eu comecei a ver que se, independente do modelo que a sua organização está buscando de gestão, você conseguir ter um olhar diferenciado, um pouquinho de atenção e foco nessas 3 grandes áreas, talvez a sua chance de ser bem-sucedido, ela aumente algumas coisas, né? Bom, primeira coisa, por que eu entendo que a gente precisa, como gestor logístico, ter foco nas pessoas? Bom, por uma razão muito simples, né? Grande parte das operações logísticas, elas são intensivas em mão de obra, né? E grande parte das operações logísticas, elas dependem drasticamente das pessoas. Nós acabamos de assistir aqui o Altieri falando sobre tecnologia de rastreamento, sobre telemetria, sobre coisas fantásticas em que as empresas de monitoramento podem oferecer. Se o motorista que está em cima de um veículo que custa alguns milhares de vezes mais do que o salário dele, não estiver capacitado para executar aquelas tarefas, não adianta a melhor tecnologia. Ele não vai fazer, não vai conseguir. Então, pessoal, invistam em ter atenção nas pessoas da operação. Eu já vi muita operação capotar, porque o gestor, ele era até uma pessoa que tinha uma competência técnica muito boa, mas ele não tinha uma competência de relacionamento boa. E aí a coisa não anda. Sabe aquela história de que o pessoal coloca a casca de banana? Isso, infelizmente, acontece. E aí não é só ter bom relacionamento com a direção da empresa lá na área estratégica, não. Tem que ter bom relacionamento com a direção, com a gestão e, acima de tudo, com o pessoal que faz a coisa acontecer. O pessoal lá de chão, né, do armazém, de chão da operação. Eu também, ao longo da minha carreira, procurei sempre ter um bom diálogo com a galera. Nem todo o tempo da minha vida eu trabalhei tão bonito assim. São raras as vezes em que eu fico tão bonito assim, né? Muitos aqui, né, devem até falar, não, o cara é bonitinho mesmo. Não, né? Muitas das vezes eu trabalhava de calça jeans, tênis, camiseta, ou seja, tentava me adequar. E a churrasco, né? Eu, por exemplo, tive o privilégio de conhecer talvez uma grande parte das comunidades carentes do Rio de Janeiro, porque eu cansava de ir churrasco com o pessoal da operação, porque são essas pessoas que fazem a coisa acontecer. Não adianta nada você ter um diretor fantástico com MBA em Harvard, se o pessoal que pega domingo às 20 horas, né, não for trabalhar, porque o cara desconfia ou ele tem a sensação de que não pagaram a hora extra dele. A operação vai parar. Eu já vi algumas pararem por causa desse tipo de desatenção. Falar com as pessoas pelo nome pode parecer um negócio simples, mas às vezes é um grande diferencial. Numa das empresas que eu trabalhei, não vou citar o nome só por uma questão de ética, eu estava andando do lado do presidente da empresa e aí passou um operador de empilhadeira, falou, e aí, Meirinho, beleza? Eu falei, beleza, como é que está a Aninha? E ele falou, pô, já está em casa. O presidente da empresa virou para mim e falou assim, quem é a Aninha? Eu falei, é a filha dele. Ela nasceu com 7 meses, né? E aí teve que ficar na incubadora. Mas graças a Deus, pelo que ele falou, já está bem. O cara virou para mim e falou assim, pô, mas você sabe o nome da filha do cara? Eu falei, sei. Infelizmente você não sabe nem que eu tenho filho, mas eu sei que o cara tem uma filha, que a filha dele passou por isso, porque eu acho que isso é importante saber. É indispensável? Não, mas faz um grande diferencial. Então, por favor, pessoal, por mais fantástica que seja a sua operação, dedique tempo às pessoas. Eu vim aprendendo também
que, se você quer ter sucesso numa operação logística, desenvolva trabalho em equipe. Isso também é fantástico de dizer. Todos nós aqui da área de administração, lemos 25 livros, fizemos 39 dinâmicas, né? E muitas das vezes a gente tem dificuldade de ver isso acontecer na prática. E realmente não é fácil, não. Muitas das vezes a gente tem boas pessoas, mas que na hora de trabalhar junto não dá uma azeitada muito boa, a coisa não funciona. Todos nós, seres humanos, somos vaidosos, temos as nossas preferências pessoais, o nosso time de coração, a nossa crença, as nossas opções. Então, você conseguir juntar pessoas em uma operação, seja em que nível for, e desenvolver um trabalho de equipe, também é uma tarefa que você precisa dedicar bom tempo. Todas as vezes que alguém me pergunta qual é o melhor exemplo de equipe que eu já vi, eu fico me perguntando, será que a equipe de voleibol treinada pelo Bernardinho, né? Será que a equipe de voleibol que está tentando ser decacampeão mundial, será que é o time, né, de 1982 da seleção brasileira? Será, né? Fico sempre pensando. E um dos trabalhos em equipe que eu vejo assim e fico fascinado é o trabalho de equipe do pit stop da Fórmula 1. Né? Não sei se dá para contar ali, mas deve ter ali umas 15 pessoas trabalhando em prol de um único objetivo. Qual é esse único objetivo? Ser o mais rápido possível. O cara que fica com aquela plaquinha Stop and Go, ele é tão importante quanto o cara que levanta o macaco, quanto o cara que tira o pneu, quanto o cara que abastece, como o diretor da equipe. Algumas corridas de Fórmula 1 são perdidas por aqui ter acontecido alguma coisa. O cara cochilou, não virou a plaquinha, foi atropelado. Algumas vezes a gente vê isso. Todos esses caras aqui sabem exatamente o que fazer. Não tem na hora que o carro para e o nego fala assim, e aí, você vai fazer o quê? Trocar pneu? Não, semana passada eu já troquei pneu, cara. Pô, deixa eu só ficar com a plaquinha aí. Pô, você ganha mais do que eu, né? Eu não vejo isso, né? Todo mundo lá sabe exatamente o que vai fazer, né? Aí você fala assim, porra, aquele cara que fica com a plaquinha, pô, é fantástico, né? O cara fica só lá com a plaquinha, molezinha, né? Pô, e o outro fica lá desaparafusando. Né? Não sei se tem job rotation, mas eu não vejo o nego se acotovelando, eu não vejo ninguém discutindo, né? Porra, anda logo, né? É equipe. Então, esse é um exemplo de equipe que eu acho muito legal. É fácil fazer isso? Não sei, mas é possível. Na Fórmula 1, de alguma forma, o pessoal conseguiu. Então, eu acho que se alguém já conseguiu, a gente deveria mirar nesse espelho para fazer. Deve ter pessoas ali com características e competências diferentes? Deve. Deve ter gente ali, né, que fala 5 idiomas, outro que entende tudo sobre temperatura do pneu, não sei, mas alguém achou a forma de colocar as pessoas no lugar certo, sabendo o que elas têm que fazer, sabendo que o objetivo maior é liberar o piloto, né, o mais rápido possível para que ele ganhe a corrida. Não é o carinha lá que troca o pneu que ganha a corrida, é o piloto, ele nem aparece, ninguém nem sabe, né? Por exemplo, quem é o líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1 hoje? Lewis Hamilton, né? Alguém sabe quem é o cara que levanta a plaquinha lá? Ninguém nem sabe, né? Mas ele é tão importante. Se ele não tivesse feito isso, o Lewis Hamilton talvez não estivesse lá na frente. Então, procurem investir tempo, pessoal, no desenvolvimento da equipe de vocês. Muitos dos problemas que eu já vi ao longo da minha jornada foi porque equipes, cada uma queria fazer uma coisa ou não entendiam qual era o objetivo final, que no caso aqui é liberar o carro de uma forma mais rápida. Uma figurinha também que eu recebi outro dia pela rede social que eu achei muito interessante é essa aqui. Às vezes as pessoas acham que eu faço mais que o outro, eu carrego o piano sozinho. É muito comum nós de logística, de vez em quando, quase sempre escutarmos uma frase muito dura da área comercial, né? Nós vendemos, não sei o que lá, né? Nós somos mais importantes, vocês são menos. Essas coisas todas que a gente, às vezes, ainda tem que ouvir. Mas, quando eu vi essa figurinha, eu também entendi que, realmente, tudo depende de todos. Se alguém tentasse passar sozinho ali, cairia no buraco, né? Mas aí,
alguém entendeu que uma hora você precisava carregar alguém, na outra hora alguém precisava te carregar, e no final a coisa deu que meio certo lá, todo mundo passou meio que tranquilo, né? Claro que ali também teve meio que um equilíbrio, né? Pessoas da mesma altura, né? Pessoas sabendo que iam passar ali por um obstáculo, teve a tal da confiança, né? Eu, por exemplo, imagino o primeiro cara ali da escada. Ele deve ter falado, esse negócio vai dar ruim, esses caras vão me largar, essa porra vai cair. E agora, né? O do meio é o que está mais tranquilo. Porque o do meio fala assim, se o primeiro não cair, eu vou de boa. E o último também pode falar, pô, vai que esses caras vão me largar aqui e vão sair correndo. Então, deve ter também que ter lá alguma coisa lá relacionada à confiança. Outra coisa, ainda relacionada às pessoas, que eu vejo que dá muito problema, e aí interfere demais na operação logística, é um negócio também simples chamado comunicação. Procurem também investir na forma pela qual você se comunica, e aí não só com a sua equipe, mas com seus clientes externos, né, com a parte de cima, né, com o nível estratégico. Muito dos problemas que nós temos é relacionado a problemas de comunicação. E aí vale lembrar que ser bom comunicador não é ser bom orador só, né? Nós temos muitas pessoas aí na mídia que têm programas de televisão e, na minha opinião, não se comunicam tão bem assim, né? Então, procurem fazer comunicação clara, que todos saibam, né? Cara, a operação tem que ser assim por causa disso. Eu, por exemplo, já vi operações em que alguém fala assim, agora nós precisamos entregar isso aqui em 24 horas. Mas por quê? Porque o cara lá de cima está mandando. Não, não é o cara lá de cima que está mandando. É uma condição de mercado. É uma condição de competitividade. Então, se você disser para as pessoas de forma mais clara o porquê que tem que acontecer determinada atividade, as pessoas vão entender. Eu, por exemplo, já passei por situações em que, assim como nós estamos passando agora, redução de custo. E aí as empresas vão lá e falam assim, temos que cortar a hora extra. Não é segredo para ninguém que em operações grandes tem um grupo de pessoas que faz da hora extra um segundo salário. Isso não é segredo para ninguém, né? Acontece, a pessoa acaba se acostumando. E aí você chega lá de um dia para o outro e fala, vamos cortar a hora extra. O cara fala, pô, mas eu vou quebrar. Então você tem que dizer o porquê. Você tem que dizer de forma mais clara. Muitas das vezes tem murmurinho na operação porque a comunicação é truncada. Se a empresa começa a tirar um caminhão da rota, todo mundo fala, vai quebrar. Viu lá, né? Por exemplo, a minha mãe me ligou ontem preocupada. Falou, você viu que a HSBC vai fechar? Eu falei, não, eu vi. Nossa, e aqueles milhões todos que você tem lá, como é que você vai fazer? Eu falei, não sei, acho que eu vou trazer para botar embaixo do colchão. Porque ela só ouviu uma parte da notícia, né? Que o HSBC vai sair do Brasil. Assim como o Unibanco também foi incorporado por um outro banco e por aí afora. Então, exercitem essa questão de comunicar de forma clara o que é preciso, né? Quais são os objetivos. A logística aqui vai ser competitiva em custo, então nós temos que reduzir custo. Vai ser em nível de serviço? Vamos fazer em nível de serviço. E para finalizar essa questão de pessoas, eu também cheguei a uma conclusão muito simples. Para que você seja bem sucedido na sua gestão logística, diante disso tudo, você só precisa fazer essas coisinhas aqui. Atrair boas pessoas para trabalhar com você, né? Eu vejo muita gente tendo medo de contratar nego bom. Eu acho muito ruim isso. É muito melhor você trabalhar com nego bom do que com nego mais ou menos, né? Então, assim, invistam tempo junto com a área de RH de selecionar boas pessoas. Uma seleção ruim, cara, é igual um casamento ruim. Deve ser um inferno. Eu não sei porque eu não tenho um casamento ruim, mas deve ser ruim, né? Então, assim, procurem, junto com a área de RH, buscar mecanismo de atrair boas pessoas para a sua equipe. Procure manter a galera motivada, pessoal. E aí você pode motivar de várias formas. Pode ser com premiações, pode ser com futebol no final de semana, pode ser com uma pelada, pode ser com qualquer coisa, mas não deixe de manter a galera motivada. A motivação é uma das coisas que faz a equipe andar melhor ou pior. Pessoas desmotivadas, né? Tem aquela galera que chega lá assim, já toda, isso não vai. Então, invista um tempo em motivar. Procure avaliar o desempenho e reconhecer aqueles que atingem melhores resultados, né? Eu sou muito favorável à meritocracia, né? Então, procurem, né,
avaliar as pessoas, dizer de forma clara, pô, não está indo bem aqui. Acho muito ruim, né? O cara tem 15 anos de casa, é chamado e fala, você está sendo mandado embora porque você não se adequou à função. Pô, mas depois de 15 anos descobriram que eu não me adequei à função? A função mudou, mas falaram para mim que eu precisava mudar. Então, procurem, né, executar esse negócio. E procurem reter as pessoas. Se você tem equipe boa, lute pela sua equipe. Uma certa vez, nessa minha jornada aí, eu fui chamado por um diretor, e aí a gente estava discutindo algumas coisas sobre a equipe, e ele me soltou a seguinte pérola. Nossa senhora, menino, você defende muito a sua equipe. E na hora me deu um lampejo de inteligência rara, e eu falei para ele assim, faço por eles o que eu acho que você deveria fazer por mim. Defendo a minha equipe. Ué, sem esses caras eu não sou ninguém. Então, procurem, pessoal, amar as pessoas com as quais você trabalha. Não amar de dar beijo na boca, não isso. Amar no seguinte sentido, se está na sua equipe, é do seu time, se é do seu time, esse negócio vai andar. Grande parte dos insucessos que eu vi em operações logísticas foram porque a equipe não estava fechada, porque a equipe fazia meio corpo mole, ou via a coisa errada e fingia que não via, ou falava assim, isso aí não é comigo não, isso aí, pô, deixa pra lá, isso aí, pô, o patrão tem BMW, eu não tenho nada, então deixa correr. Então, procurem exercitar bem esse lado das pessoas. Mas não é só isso, né, pessoal? Infelizmente, né, se fosse só isso, você seria um gestor de RH, né? Então, eu também vim aprendendo que, além de pessoas, uma outra coisa que faz muita diferença na logística é a questão dos processos. Eu lembro que quando eu comecei a estudar logística, eu peguei vários livros lá, né? Começa lá pelo livro do Balloux, Ronald Balloux. Você começa a estudar todos aqueles conceitos. Aí depois você fica um pouco mais sofisticado, né? Vai para o livro do Bauer Sox. Aí você também estuda. Aí você vai estudando, né? E aí você vê aquela montoeira de conceito bacana. E aí todas as vezes que alguém te pergunta o que é logística, você tem meio dificuldade de dizer, porque é tanto conceito acadêmico, né? Que fala, não, logística é administração dos fluxos, aquelas coisas todas, definições de 8 linhas que você só decora para colocar na prova. Não é isso? Tem vários estudantes aqui. E quando não decora, faz uma solução técnica de emergência. Solução técnica de emergência é aquele papel que você escreve a resposta para que na hora, se der ruim, você tenta pegar. Né? Segundo meu filho, isso não é solução técnica de emergência. Né? Ele falou que tem solução técnica de emergência e tem operação de benchmark. Benchmark é aquela quando você não sabe, você olha para o colega para ver se ele sabe. Você está fazendo um benchmark. Né? Mas isso, por favor, não façam isso. Mas quando eu comecei lá a tentar entender o que era logística, lá em 94, quando criaram a aula de logística lá no Gerdau, eu comecei a ver os conceitos de logística, achei fantástico, confesso que não entendi muito bem, até hoje tenho dificuldade, mas uma das coisas que cada vez mais eu tenho certeza é que a logística é a atividade que busca a otimização dos fluxos. Fluxos esses de materiais, né? E aí materiais, produtos, fluxos de informações e cada vez mais fluxos de pessoas. E aí, pessoal, partindo desse conceito de que a gente precisa otimizar os fluxos, que as coisas precisam circular de uma maneira mais ágil, mais rápida, gastando menos recurso, uma das coisas que eu também aprendi é que para que você seja bem sucedido numa operação logística, olhe com carinho para os processos. Né? Talvez eu carregue isso porque em uma determinada minha vida eu fui analista de OIM, desenhava vários fluxozinhos, racionalizava, isso aqui por que faz isso, tira, não sei o que lá, e talvez eu carregue isso comigo, não sei ainda se é bom ou se é ruim. Mas eu também vim aprendendo que quando você consegue olhar para os processos, melhora. Algumas dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Comece identificando quais são os processos-chave. Então, se você trabalha numa distribuidora de bebida, quais são os processos-chave? É o horário de saída do caminhão, é o controle de estoque, ou seja, comece a ver realmente quais são os processos que vão impactar lá no fluxo mais importante que você tem. Pegue esses processos e defina qual é o objetivo. Por que eu preciso fazer isso? Muitas das vezes a gente tem diversas atividades na empresa que não servem para nada. É muito comum quando chega um estagiário lá e te pergunta, por que você faz isso? Você fala, sei lá. Mas, pô, não sei, se você não sabe, né? Então, assim, procurem definir o objetivo. Faça um desenhozinho do processo.
Eu também, por uma característica, também não sei se é boa ou ruim, eu sou muito visual, né? Então eu gosto de escrever, desenhar. Muitas das vezes, quando você desenha como é que o fluxo do produto ou da informação das pessoas circula, você descobre que tem alguns gargalos. Então, procure desenhar lá. Busque com a galera que faz aquela atividade o que pode ser feito para melhorar. Pessoal, grande parte dos problemas são resolvidos por quem está lá na linha de frente. Eu, por exemplo, né, já li várias histórias, né? Tem aquela história da tubinho de creme dental, que perguntaram para a mulher que servia café para aumentar o buraco. Eu já ouvi várias dessas histórias, mas eu já presenciei uma. Eu era gerente de supply chain da Novartis, e aí nós tínhamos um grande problema lá, em determinado momento. Nós comprávamos umas bobinas de plástico que entravam na máquina para fazer o blister do remédio. Aquela partezinha plástica que cola atrás para o comprimido ficar lá dentro. E aí, cara, estava dando um problema danado porque o fornecedor mandava bobinas com tamanhos milimetricamente diferentes. Alguns com 2 milímetros a mais, 3 a menos. Quando entrava na máquina uma velocidade fantástica, aquele negócio parava, tinha perda de material. Era um negócio assim horroroso. Vocês sabem como é que é multinacional, né? Multinacional cria um comitê de resolução de problema, chama todos os diretores, faz um coffee break, porra, fantástico, né? Uma porção de coisa, né? Biscoito, não sei o quê, 322 apresentações de PowerPoint e tenta descolar logo uma viagem internacional para resolver o problema. E aí fomos lá, reunião, o cara de qualidade falou, esse problema realmente é grave, mas nós já vimos aqui, tem um medidor de temperatura gastronômica episcopal lá na Noruega. Semana que vem nós vamos lá para ver. Eu falei, opa, não conheço a Noruega, me bota nessa aí também, parceiro. Aí o cara, não, beleza, precisamos levar o cara de supply. Eu falei, opa, Noruega, maneiro, né? Deve ter bacalhau da Noruega lá. Aí o cara de produção falou, não, depois da Noruega nós vamos dar uma passada na Inglaterra, porque na Inglaterra tem uma fábrica lá que tinha esse problema, resolveu, não sei o que lá. Eu falei, pô, já que eu estou na Noruega, me bota aí, cara, pô, beleza, hein? Pô, já estava, né? E nisso já estava mandando mensagem para todo mundo, tem alguma encomenda aí para fazer? Pô, negócio, traz um uísque para mim, um perfume, aquelas coisas todas que acontecem, né? Aí milhões de apresentação, não sei o que, plano, né? E nisso vem o Souza. O Souza era o nosso supervisor de almoxarifado, já tinha uma certa idade, né? Veio com o jalequinho dele assim, azul, bem desbotado, com a touquinha dele, porque todos nós trabalhávamos de touca, né? E aí passou assim na sala de reunião, que era toda envidraçada, viu aquela montoeira de nego inteligente lá dentro, e aí bateu assim e fez um sinal para mim. Eu rapidamente decodifiquei que ele precisava falar comigo. Ele estava com alguns papéis na mão, precisava da minha assinatura para alguma coisa. Gentilmente, vi que estava naquele momento da reunião, que o nego já está falando se o Vasco vai cair para a Série B, se não vai, se o Botafogo sobe, aquelas coisas, né, que não agregam nada. E aí falei, e o Souza também entendeu que eu estava convidando ele a entrar. Souza então entrou, falou, pô, desculpa aí, chefe, tem esse negócio aqui para assinar, pô, senão vai dar ruim. Beleza, Souza. Aí ele falou, olhou assim para aquela mesa farta, falou, pô, posso meter uns biscoitos desse aí? Eu falei, pô, fica à vontade. Souza já pegou, botou logo 2 direto na boca, 4 dentro do bolso. Porque biscoito de reunião de diretoria de multinacional sempre é bom pra caramba, pessoal. Aí ele virou para mim e falou assim, eu posso beber um tom? Estava com a boca cheia, pode beber um suquinho aí, Souza. E nisso o Souza viu aquela montoeira de bobina na sala e falou assim, chefe, o que tá rolando aí? Eu falei, ih, rapaz, Souza, aquele problema lá da bobina, rapaz, tá dando um rolo desgraçado, mas fica tranquilo, cara. Nós já estamos resolvendo aí, vai sair uma missão aqui, Noruega, Inglaterra, Espanha, Málaga. Ele olhou assim e falou, porra, isso tudo? Eu falei, nós vamos resolver esse negócio, cara. Ele olhou e falou assim, qual dessas bobinas aí é a certa? Eu falei, a certa é aquela ali. Ele falou, manda lá para mim por recebimento, eu vou pegar a bobina, vou encostar ela assim na parede e vou fazer um risquinho com lápis. Toda bobina que chegar a partir de hoje, eu encosto ali. Se ela estiver para cima ou para baixo do risquinho do lápis, eu devolvo. Eu falei, Souza, você acabou com o nosso tour, Souza. Tá de sacanagem, Souza. Rapidamente eu fiz um PowerPoint, né, explicando aquela situação, porque você sabe, reunião de diretoria, não dá para você falar assim, né? Sentei lá no meu notebook de última geração que o multinacional te dá, fiz um PowerPoint, né, escrevi ideia do Souza, em fonte 4, bem pequenininha, para ninguém não perceber. Então assim, pessoal, procure solicitar, galera. A galera sabe. É porque às vezes você não pergunta, você está distante das pessoas, como o Eduardo falou, você está lá no seu gabinete, não pergunta lá
se podia reforçar a ponte. Então, busque solução de melhorias. Além do cara te ajudar na solução do problema, ele vai se sentir parte da solução. E ele criou uma startup. E aí, se ele for, né, dono da solução, com certeza esse negócio vai melhorar. Elimine lá os processos que não agreguem valor. Aquelas histórias lá, faz isso por quê? Sei lá, tira, deixa de fazer. Né? Isso aqui não precisa. Ah, o cliente quer que avise ele toda vez que eu... Mas o cliente quer mesmo? Para que o cliente quer isso? Muitas das vezes a gente manda uma opção de coisa para o cliente nem abre, nem sabe. Né? Ah, não, isso aí é porque o diretor financeiro quer todo dia às 8h05 da manhã a posição de estoque atualizada. O que ele faz com essa informação? Ele toma alguma decisão? Não. Pô, então nós só estamos gastando tempo. Então, procure eliminar os que agregam valor, desenhe novos processos racionalizados, capacite a galera, fala, cara, agora vai ser assim. Antigamente era assim, a partir de hoje vai ser assim. E quando eu falo desenho, pessoal, talvez possa parecer só uma questão de semântica, mas não é. Muitas das vezes você manda a coisa para a operação muito escrita e às vezes não rola. Faz um desenho mesmo, faz uma marcaçãozinha no chão, né? Faz um desenho, agora vai entrar, um caminhão encosta por aqui, o negócio vem por aqui, né? E define indicadores de desempenho. Uma das coisas também que eu vim aprendendo sobre o processo é, se você não tiver indicadores de medida, a coisa não vai. Pessoal, se a gente ali não estiver controlando o horário, não sei o que lá, não vai. Então, procurem definir como que nós vamos mensurar, como é que nós vamos avaliar esse desempenho. Sobre indicador de desempenho, a gente podia ficar falando aqui o dia inteiro. Daria para a gente conversar, porra, seria o maior prazer. Mas, só para colocar para vocês, eu tenho observado que nessa parte de indicador, a forma de medir mudou drasticamente. Até um tempo atrás, eu lembro quando eu comecei lá em logística, a gente tinha indicador só com a visão de controlar as coisas. Só queria controlar o resultado financeiro, controlar se o cara faltou, controlar se o cara foi 2 vezes ao banheiro, controlar não sei o que lá. Isso é importante, é bacana, é muito legal. Mas cada vez mais eu vejo que indicadores de desempenho precisam servir como uma questão de estratégia. Então, se a sua empresa tem foco em nível de serviço ao cliente, a área de logística tem esse foco, você tem que ter indicadores relacionados com esse foco. Se a sua empresa tem estratégia de ser competitivo em custo, você tem que ter indicador relacionado a custo. Não adianta você achar uma coisa e a empresa está em outra direção. Né? Muitas vezes a gente, quando começa a falar de indicador, fica com essas perguntas na cabeça. Mas o que eu vou medir? Como que eu vou medir? Quantos indicadores tem que ter? Eu, sinceramente, até hoje não descobri nenhuma receita de bolo. Quantos indicadores tem que ter? 7. Por quê? Porque 7 é um número bacana, místico, cabalístico, né? Lunático, jupiteriano, não sei se 7. Eu sei que eu já trabalhei numa empresa que eu tinha 45 indicadores. 3 eu controlava, o resto eu dava Ctrl+C, Ctrl+V, porque ninguém nem olhava. Tinha coisas que não serviam literalmente para nada. Mas eu cumpria lá, botava lá o númerozinho, arredondava na vírgula, né? Então, assim, são perguntas difíceis de medir. Mas se eu pudesse deixar aqui também uma sugestão para vocês, eu entendo que em logística a gente precisa buscar ter indicadores para as áreas-chave, de clientes, de mercado, de produtos, de processos, de fornecedores. Então, cada um dentro da sua organização tem que ver, de acordo com a estratégia da sua organização, que áreas-chave que eu tenho para medir esse negócio. Né? Também aprendi ao longo do tempo que o excesso de indicadores é tão ruim quanto a falta. É a mesma situação que alguém fala assim, você gosta de açúcar? Gosto, mas se botar muito açúcar, estraga o café. Se colocar pouco, eu também não gosto. Tem que achar a dosagem certa, vai calibrando. Né? Açúcar demais estraga, açúcar de menos também. Sal demais também estraga. Então, quando as pessoas me perguntam, tem muito indicador, é bom ou ruim? Depende. Se você vai fazer uso daquela informação para tomada de decisão, ok. Se não, para dizer que tem muitos, né, tem um cockpit com muitos indicadores, talvez isso não role. Né? Eu sempre procuro, né, levar na minha vida aquela máxima lá do Vilfredo Pareto, né, estatístico italiano que criou a regra do 80-20, ou então, que muitos de nós, quando estuda lá, os poucos vitais e muitos triviais. Eu procuro me concentrar realmente nas coisas que dão resultado. Adoraria controlar uma opção de coisas, mas vou lá e falo, isso aqui dá resultado? Faço uma curvazinha ABC e falo, cara, é isso aqui. Né?
o resto deixa passar. Não adianta você querer controlar saldo de arruelas, não sei o que lá, cara, e deixando o transformador sem controle. Controle as coisas que são importantes, né? Aqui alguns indicadores de clientes, estoque, produtividade, transporte, são as áreas que normalmente concentram os processos mais desafiadores, né? Quando a gente está falando de cliente, está falando de previsão de demanda, né? De atendimento, de nível de serviço desejado por cliente, se ele aceita pedido completo, se ele não aceita, né? Quando a gente está falando aqui de gestão de estoques, cada vez mais é importante a gente ter uma boa acurácia, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ser da indústria farmacêutica, a acurácia de estoque da indústria farmacêutica é 99,999999. Várias vezes na indústria farmacêutica eu tive a vontade de sair da indústria, atravessar a rua e ir lá na farmácia comprar um frasquinho para colocar lá no estoque, para não ter que me apurrinhar. Mas a indústria farmacêutica falou, não, eu quero aquele frasquinho lote tal, aonde ele foi? E aí a gente tinha que descobrir. Então, indicadores de gestão de estoque, indicadores relacionados à produtividade, quantidade de carga transportada por homem, quantidade de ociosidade de veículo, esse tipo de coisa são indicadores super bem-vindos, né, de produtividade, e indicadores de transporte, que é uma atividade extremamente relevante dentro da área de logística, relacionada a custo, relacionada a uma série de coisas. Ao longo do tempo eu vi também que criar indicador não é fácil, é extremamente desafiador. A gente também aqui podia ficar falando mais 5 horas sobre os desafios que são criar indicadores, mas eu também aprendi o seguinte, comece. Faça 1, 2, 3, 5 e depois vá peneirando. Fala, esse aqui não serve, esse aqui dá. Não ter nenhum é que não dá. Eu costumo dizer que é como se você tentasse dirigir o seu automóvel sem olhar nada no painel. Alguém aqui se imagina dirigindo sem saber a que velocidade está, sem saber quanto tem de combustível? Extremamente difícil. Conheço pessoas que dirigem, né, sem prestar muita atenção no que está dizendo no painel do carro. Uma pessoa, inclusive, é muito próxima a mim. Ó. Todo mundo consegue ver aqui? Minha esposa. Outro dia eu estava saindo para um lugar que ela ia também. Nós íamos para um lugar muito próximo, né? E aí eu falei, pô, me dá uma carona aí. Ela falou, pô, tranquilo. Aí entrei no carro, né, já sentei, botei o cinto, fiz a minha oração, porque às vezes é preciso. Aí me benzi, não sei o que lá, botei o cinto, tal coisa, e aí dei uma olhada assim para o painel. Tinha uma luzinha amarela aparecendo no painel do carro da minha esposa. Eu olhei assim e falei para ela, com toda delicadeza e cuidado, né, amor. Ela já olhou assim, abriu um sorriso e falei, tem uma luzinha no painel acesa aí. Ela falou, sabe que eu nunca vi essa luzinha? Eu falei, é uma luzinha amarela que está aparecendo aí. Era uma luzinha que aparece uma lâmpadazinha, assim, parece a lâmpada do Aladim, amarela. Aí eu falei para ela assim, pô, esse negócio aí você tem que dar uma olhada. Ela olhou assim, ah, essa lâmpadazinha aqui do Aladim? Aí eu falei, é essa lâmpadazinha do Aladim. Fiquei imaginando, ela pensando assim, vai sair o Aladim aqui de dentro da parada. Mas fiquei quieto porque eu sou um marido obediente, até porque a minha esposa é advogada, então tem que manter a linha. Né? Aí olhei para ela e falei, ó, quando você tiver oportunidade, dá uma paradinha para pedir, ver essa luzinha aí no carro, porque esse é um indicador de que o nível de óleo está baixo. E o nível de óleo estando baixo compromete, né, o motor. Ela virou para mim e falou, aham, olhou assim para o painel, deu 4 porradas, a luz apagou. Ela falou, pronto. Aí eu falei, bom, agora nós temos 2 problemas, né? O óleo e o painel do carro que você estragou, né? Passado umas 3 semanas, ela chegou para mim e falou assim, meu carro está fazendo um barulho diferente. Eu falei, aumenta o som, aumenta a música, que para o som. Né? E aí, como eu vi que esse negócio é um bumerangue que ia cair na minha conta, eu falei, vamos fazer o seguinte, essa semana você fica com o meu carro, que eu fico com o seu. Ela adorou, né? Eu falei, pô, mas antes de eu ficar com o seu carro, você tira aquelas coisas todas lá de dentro, porque se eu der carona para alguém, nego vai ver batons parados, vai duvidar da minha masculinidade. Então você dá uma limpeza básica lá. Peguei o carro dela, a primeira coisa que eu fiz, parei na oficina, onde que normalmente eu paro. Falei pro cara, pô, faz um favor para mim, troca o óleo aí para mim. O cara abriu e falou, óleo? Não tem óleo. Eu falei, puxa, mas ainda deu para recuperar. Então não adianta ter indicador e também não olhar para ele. Ela tinha um indicador e não fez bom uso, né? Bom, só para fechar essa parte, medir é importante, pois não se melhora o que não se mede. E é verdade, pessoal, se você não acompanhar,
a coisa não vai. E para finalizar, eu também aprendi que além de pessoas e processos, cada vez mais nós precisamos estar atentos à tecnologia. E aí tecnologia não necessariamente significa ter o iPhone 9. Que alguém já sabe aí que tem o iPhone 9? Claro que tem. Você já tem o 6, já está tudo lá prontinho, né? Só estão esperando. Não necessariamente é só ser um cara plugado, antenado, ter Instagram, Facebook. Isso não é dominar totalmente a tecnologia. Em gestão logística, pessoal, tecnologia e logística andam extremamente juntas. Eu lembro que quando eu comecei na área de logística, não tinha tanta facilidade de computador, a gente fazia controle de estoque no cartãozinho Cardex. -5, +3, +8, aí o cara não tinha a letra muito boa, você não entendia se era um 6 ou um 9. Né? Hoje, nós temos disponíveis diversas tecnologias, mas precisamos fazer bom uso delas. Já trabalhei em muita empresa que tinha sistemas caros e fantásticos e que não faziam uso adequado de todo o seu parque tecnológico. Já vi empresas que investiu uma grana muito forte, dando palm top para motorista, para fazer controle de entrega, e o cara, o dedo dele apertava 5 teclas de uma vez e estragava o equipamento. Então, pessoal, a gente precisa estar antenado com a tecnologia. Logística e tecnologia não juntam. Eu me atrevo a dizer, e não sei se vocês concordam ou não, e podem discordar, um dos grandes propulsores do avanço da logística é a tecnologia. Muitas das coisas hoje que são possíveis de nós, profissionais de logística, fazermos e usar é por conta do suporte que nós temos da tecnologia, porque senão a gente não conseguiria. Quando eu penso sobre tecnologia, e aí eu até gosto de usar tecnologia da informação, eu também procuro ver o seguinte: qual é o objetivo desse negócio? É só eu ter o computador mais fantástico do mundo? É só eu ter o melhor sistema de rastreamento do mundo com telemetria, pirometria? É só isso? Na minha opinião, não é só isso. Na minha opinião, é assegurar a qualidade e a integridade da informação, ou seja, a informação tem que ser íntegra, tem que ser visível, né, que todos consigam ver, tem que dar suporte à tomada de decisão. Informação sem ação não serve para nada, né, e tem que possibilitar ganho de produtividade. Se você tem dentro da sua organização sistemas de informação que não fazem isso, tem alguma coisa errada. Ah, não, eu comprei o software YXPTO, o mais fantástico, que a empresa líder do mercado usa. E você usa para quê? Então, também aprendi esse negócio. Temos uma série de disponibilidades de tecnologias, WMS, TMS, tem uma sopalhada de letrinha aí fantástica disponível para nós. Temos uma série de sistemas fantásticos de separação, né? Por exemplo, ali, ó, isso aqui é um equipamentozinho que fica no dedo do cara, para o cara já fazer a leitura de código de barra, um negócio extremamente novo. Há 20 anos atrás eu vi funcionando no Martins, né? 20 anos atrás, 20 talvez não, 15, né? Então, assim, o que mais tem é tecnologia, sistemas que acendem luzinha para o cara separar. Porra, que tem aí, cara, se você quiser ser um cara, ó, sistemas automatizados, ó, tem o mais novo aí, né, da moda agora, que é o Picking by Voice, em que o cara anda só escutando, vá na rua A, prateleira 3 e pegue 4 caixas. Eu recentemente estive na Colômbia, vi uma operação rodando assim, pô, fantástico, legal, bacana. Aqui no Brasil tem várias operações já rodando assim, o operador sai só escutando o que ele tem que fazer, né? Mas, mesmo com todas essas tecnologias, se eu pudesse deixar uma dica para vocês avalie criteriosamente o que você precisa. Não procure ter mais do que você precisa, né? Se você colocar muito mais do que você precisa, você vai estar só jogando recurso fora. E, principalmente isso aqui, cuidado com o modismo. Eu vejo muito gestor aí falar, não, todo mundo tem, eu também tenho que ter. Às vezes esse negócio dá ruim. O objetivo deve ser a informação, não o uso da tecnologia. Eu vejo gente aí, outro dia eu fui numa empresa que tinha uma sala com 32 televisões de LED acompanhando tudo. Eu falei, mas alguém consegue acompanhar esse negócio todo aí? Não, nós temos 5 caras só olhando para isso. Eu falei, porra, caraca, que legal. Então, cuidado, né? Lições aprendidas, vou concluir, senão o Moura vai me bater ali. Né?
Ao longo dessa minha jornada aí, eu fui aprendendo várias coisas, né? Algumas eu já falei com vocês, né? E acho que é sempre bom também vocês, cada um de nós, procurar fazer uma autorreflexão de como é que foi aquela sua experiência. Então, procurem também ver. Eu, se não me engano, acho que aprendi mais com os erros do que com os acertos, né? Então, procurem exercitar essa questão de lição aprendida. Eu sei que a nossa cultura ela é muito desfavorável ao erro. Quem erra é punido. E a gente, às vezes, não aprende com o erro. Então, assim, procurem também aprender com o erro. Bom, só para fechar, a conclusão que eu cheguei ao longo desse tempo, pessoal, é que existem diversas coisas importantes para o gestor logístico. O cara tem que ser bom de estatística? Tem. O cara tem que entender de planejamento de demanda? Tem. Ele tem que entender de nível de reposição de estoque? Tem. Ele tem que entender de modais de transporte? Tem. Ele tem que entender de uma série de coisas. De embalagem? Tem. Ele, cara, tem que entender de um montão de coisas. Mas grande parte dessas coisas, na minha visão e na minha forma de entendimento do que eu passei, essas 3 coisas acabam trazendo todas essas outras coisas. Então, se eu pudesse deixar uma dica para vocês, se você quer ter uma situação logística talvez mais favorável, procure se concentrar nas pessoas, nos processos e na tecnologia. Vou deixar aqui os meus contatos, né, se alguém quiser depois trocar alguma experiência, fiquem à vontade. Beleza, pessoal? Obrigado aí de coração. Por favor, Eduardo, Hélio, Altieri. Está aqui. Merim está aí. Gente, bom dia. A gente vai começar um tempinho, a gente não tem muito tempo, mas qualquer pergunta que vocês façam, a gente leva aqui aos palestrantes e a gente faz um debate rápido, ok? Tranquilo? Alguém já tem alguma coisa? Pois não. Seu nome, de onde vem? Meu nome é Jaqueline, eu sou professora da Faculdade Salesiana de Macaé. Eu queria agradecer a oportunidade pelo evento. Eu queria perguntar para o professor Eduardo, essa questão do plano, como é que vai se dar em relação à continuidade? A gente sabe que é um projeto muito bonito, um estudo bastante interessante, mas a gente está envolvido em questões políticas. Então, para os próximos governos, como é que existe essa questão da continuidade desse projeto? Ok, Jaqueline. Bom, como eu falei, nós não temos... o plano ele não tem esse caráter, né, mandatório. Ele é um plano que vai sugerir essas intervenções. Então, em princípio, nada garantiria, né, que aquelas propostas elencadas na mão de um gestor público realmente fossem acontecer. Como eu falei, elas vêm de um diálogo muito forte com a sociedade, com todos aqueles aspectos envolvidos. Então, já está se considerando interesses públicos, interesses políticos, e tudo, mas que mudam. Como o Perim colocou muito bem, tudo muda ao sabor das horas. Então, o que a gente teria como maior possibilidade de governança no plano? É exatamente a participação desses atores que estavam. Então, a gente está imaginando, né, a constituição do laboratório, como eu falei, e instâncias de participação de várias entidades. Então, desde associações de classe, Firjan, associação comercial, conselho de administração, de engenharia e tudo, que possam estar trabalhando junto com o governo federal e estadual para a consecução desses objetivos. Então, é a própria solicitação da sociedade, através das suas entidades e tudo, que vai levar o plano adiante. Eu não tenho dúvida disso. Mais até do que qualquer instrumento formal, ou legal, ou legislativo. É exatamente a pressão no bom sentido. E a capacidade de financiamento também. Porque, na medida que essas entidades entram, estão carregando indústrias, algumas indústrias de peso pesado, estamos falando com o MAN, por exemplo, no cluster automotivo, estamos falando com o pessoal de, enfim, metal mecânico, de Friburgo, tudo. Então, esse pessoal vai ter interesse em estar junto, via parcerias público-privadas, via algum funding coletivo, para que os projetos também possam sair do papel. Só queria acrescentar, algumas vezes a gente tem esse tipo de reflexão aqui também na comissão. Eu acredito muito que, a partir do momento em que todos nós temos acesso a essa informação, de saber o que
o governo está propondo, né? E toda a equipe que a gente conhece lá da secretaria está sempre muito disposta a divulgar esse tipo de coisa. A gente passa a ser meio que corresponsável. Então, assim, às vezes eu vejo que muitas das vezes fala assim, mas a entidade não fez isso, a instituição não fez aquilo. Eu acho que também que cabe a nós exercer o nosso papel de acompanhador do que está acontecendo, de cobrador, entre aspas, e de partícipe desse processo. Então, eu acho que a partir do momento que cada um que está aqui começa a ver esse cenário, sabe que tem um canal aberto lá de informação no site, e aí não adianta também a gente cruzar o braço e esperar dar ruim e ficar reclamando. Aí cabe a gente a correr atrás, motivar, mobilizar nossas categorias, a nossa universidade, a nossa região, o nosso conselho e falar, cara, isso aqui foi prometido e não foi feito, queremos saber o porquê, queremos saber como ajudar, queremos saber como mobilizar. Então eu acho que isso também depende muito da mobilização de cada um de nós. E às vezes acho que a gente gasta muita energia reclamando e não procurando participar, não procurando exercer essa cobrança de uma forma um pouco mais direcionada, eu acho. Só concluir, porque a pergunta é interessante, e principalmente porque você é de Macaé. Você sabe que Macaé, na oficina que fizemos em Macaé, no seminário de Macaé, a gente viu, claro, não é à toa, né? Mas precisava de um PELC só para Macaé. E a cobrança, a participação dos atores ali foi tão intensa, né? Pessoal da Petrobras, pessoal da possibilidade do novo porto, enfim, pessoal, os políticos, pessoal das universidades. Então, nós descobrimos coisas ali que nem imaginávamos. Por exemplo, até coisas meio graves. A questão do abastecimento meio que clandestino, feito pelo pessoal que tem que abastecer, né, as plataformas, e a Petrobras não dá conta. Então, também não vou citar quem, mas era uma pessoa que estava envolvida no processo, e disse, olha, e realmente depois fomos lá ver. A partir chega de noite, o pessoal faz pela outra praia ali, né, quer dizer, onde seria até o outro porto, todo um carregamento clandestino para poder atender as plataformas. A Petrobras faz vista grossa porque ela não consegue realmente, nas vias normais, atender essa logística. E de forma que ele virou também um tremendo, quer dizer, um mafuá mesmo, porque com a atividade noturna aconteceu tudo, até incidência de prostituição, de roubos e tudo, e o pessoal montou seus comércios clandestinos e tudo. É uma situação, enfim, que aconteceu pela própria exigência de uma logística mal ainda formulada. Você vê as questões de Macaé, mas foi muito importante o seminário lá. E é isso mesmo, Mirim, que a gente conta com a participação de todos, de todas as regiões, de todas as entidades, para que o plano vá à frente e descubra novas soluções. Meu nome é Vladimir. Hélio, eu tinha uma pergunta para você. Você falou muito sobre pessoas, e esse é um tema que eu tenho me dedicado particularmente. Eu tenho visto muito treinamento, muita preparação do nível técnico para cima. O pessoal operacional, que é a base ali do desempenho, principalmente aqui no Rio de Janeiro, eu tenho tido dificuldade de mapear processos. Você tem alguma informação de como é que está esse cenário aqui no Rio? Eu acho que você está correto na sua análise. Eu acho que grande parte das organizações, primeiro que encaram o treinamento como custo, o que já é uma coisa meio equivocada. Deveria, na minha maneira de ver, encarar como um investimento. E aí depois eles acham que o cara lá de baixo, eu troco ele a hora que eu quiser e não precisa se treinar, porque o cara é só para carregar a caixa e ele sabe como fazer. Então acho que a sua primeira constatação eu também constato. As organizações, elas, quando investem, acabam investindo do nível gerencial, supervisor para cima, e às vezes negligenciam a capacitação para o pessoal de baixo, que é tão ou mais importante quanto a de cima. E essa realidade, Vladimir, não é só no Rio, não. Eu circulo um pouquinho por aí, em outros lugares também. Qual é o lado bom dessa história? Tem algumas instituições, tipo SEST, Senat, que buscam oferecer essa capacitação para o pessoal mais de base, né? Então, a gente já tem algumas iniciativas. Só que elas também, na minha maneira de ver, esbarram
na própria organização, que fala assim, não vou liberar o cara um dia porque eu preciso do cara aqui para ele treinar. A empresa também ainda não entende que liberar o cara um dia, ele vai voltar de lá diferente do que ele foi. Então, assim, a gente tem o lado da organização, que muitas das vezes não entende que é importante treinar. Nós temos algumas instituições ainda muito poucas, né, para falar aí o Sistema S. Eu sei que tem bastante curso mais voltado, por exemplo, na atividade de transporte, né? O Senat tem para conferente de carga, para munqueiro, tem alguns cursos mais operacionais, vamos dizer assim, mas, de novo, eu acho que a empresa também fica naquela situação. Como terceiro vetor desse negócio, eu também vejo que o pessoal operacional também precisa buscar esse tipo de capacitação. O que eu vejo também nas experiências que eu tive é que, na parte de treinamento, o cara fica sentado esperando a empresa chegar para ele com treinamento. E cada vez mais você vai ter que buscar esse treinamento. Então, acho também que precisa a galera se conscientizar, que precisa buscar mais. Se o cara hoje ele é separador de carga e ele quer ser conferente, ele tem que ver o que ele precisa fazer, o que ele precisa aprender, o que ele precisa saber de manusear equipamento. Mas eu acho que ainda é uma área muito carente. De uma forma geral, capacitação em logística ainda não é um negócio tão azeitadinho como em outras áreas, na minha maneira de percepção. É só a gente olhar cursos de formação aqui no Rio de Janeiro, universidades que têm curso de tecnólogo em logística. A gente consegue contar nos dedos de uma única mão, talvez. Então, ainda não é. E o mercado está demandando cada vez mais por isso. Mas a sua constatação ela é verdadeira, eu também observo isso, que as empresas ainda não enxergam isso como um fator de diferenciação. Ela investe num caminhão que custa 500, 600, 800 mil reais e o motorista que está com aquele ativo na mão, ele não tem o menor capacitação de várias coisas, não é só de direção, de conduta, de alcoolismo, drogas, uma série de outros conjuntos de capacitação que ele precisaria ter para estar com um ativo daquele tamanho na mão. Só pegando o gancho aqui do que o Hélio colocou, na nossa atividade, a gente trabalha diretamente com treinamento nesse nível, né, para motorista, focado em procedimento, o pessoal de operação mesmo, e a gente percebe muito isso. E além do que foi colocado, até certo ponto uma resistência. Olha, eu não preciso desse treinamento, eu não preciso aprender esse novo processo, o que eu tenho já é suficiente. Então, isso é também um paradigma de que talvez seja um reflexo até desse posicionamento das organizações no tratamento dessa questão. Então, vale a reflexão, vale a colocação de que é necessário investimento no treinamento de base, na área operacional, na área de transporte, de motorista, para que a gente consiga mudar esse quadro. Bom dia, meu nome é Robson, eu sou estudante de administração e sou gerente administrativo também de uma empresa de logística. E um assunto que é interessante para mim, que o senhor Altieri colocou, é em relação ao gerenciamento de risco. Eu queria saber se hoje isso é analisado pelo Estado ou planejado para a diminuição desses incidentes, ou somente será algo de interesse privado? Não, existe um interesse muito grande, não só da área privada, em função dela arcar com o custo operacional, mas para o Estado, de uma forma geral, para a sociedade, de uma forma geral, o gerenciamento de risco ele é muito importante, porque se você tiver o teu número de perdas, o teu percentual de perdas em operação, ele saia de um patamar de aceitabilidade, isso começa a ter uma reflexão nos próprios custos de logística, e se a gente for pensar em cadeia, até no próprio preço do serviço, o preço dos produtos que a gente consome. Então, existe uma preocupação, a gente participa de alguns encontros nesse sentido, de
que se equacione essa questão. É uma questão grave, a gente falou sobre a questão das perdas do roubo de carga, e é um interesse geral, né, um interesse não só do Estado, mas também da iniciativa privada, que essa questão esteja dentro de um nível de controle aceitável. Uma segunda pergunta ao senhor Eduardo. É possível o estreitamento entre o conhecimento da logística e a sociedade para tentar melhorar o desenvolvimento das ideias? Sim, eu acho que cada vez mais, Robson, esse diálogo, né, se faz mais presente. Isso, quer dizer, como se faz isso? O Merim colocou aí a importância da tecnologia, né? Quer dizer, hoje temos, então, portais, possibilidade de diálogo, em que mesmo estando em situações, em regiões mais remotas, a gente pode estar com o portal bem estruturado, num diálogo permanente, recebendo sugestões, trocando ideias, né, e aprimorando isso. Agora, outras formas seriam, né, quer dizer, a possibilidade de ampliação e até aprimoramento dos cursos de logística também existentes. Isso é muito importante para que esse conhecimento fique difundido, né, e essa base de informações fique mais ampla a ponto das próprias universidades em si trocarem. Ainda estão muito poucos nessas áreas, né? Realmente a gente vê que, pode ser a logística é uma questão nova, mas são poucos que ainda entram nisso, né? Hoje, aqui no Rio de Janeiro mesmo, a gente tem poucas unidades e que ainda trafegam mais na área da micrologística. Na parte, então, da macrologística, dos macroprocessos, são poucas realmente que fazem por aí. A visão ainda é muito dentro da área empresarial, tem pouca coisa no setor público por aí, né? E então a gente tem que ter essa atenção para que possamos solicitar cada vez mais a abertura desses canais também no meio acadêmico. Gerenciamento de risco na transporte rural para cargas pesadas como fertilizantes. Como é feito? É transporte também motorista? Ou é porto diretamente? Obrigada. O processo de gestão de risco, tanto para esse tipo de carga e para esse tipo de operação, ele vai trabalhar em cima da particularidade da carga e da possibilidade de gestão. As regras básicas, elas continuam sendo mantidas, mas o que muda, basicamente, são treinamentos e, principalmente, a tecnologia que é utilizada para rastreamento, né? Você usa, por exemplo, em áreas urbanas, você usa normalmente a tecnologia via GPRS, que é a tecnologia celular que a gente conhece, e para as áreas mais remotas, você trabalha para gerenciamento, monitoramento de carga, você vai trabalhar com uma outra tecnologia, que é a tecnologia satelital, onde você tem menos perda de sinal e consegue monitorar melhor a carga. Mas, em linhas gerais, o que muda é somente o canal da tecnologia, mas as técnicas continuam mantidas. Sou estudante de logística, aluno do professor Luiz. Eu gostaria de perguntar ao Duprá se é possível a gente suprimir uma ideia, uma vontade política através de uma ideia técnica, que seriam esses projetos. Sim, é interessantíssima pergunta. É claro que a gente tem que ter essas duas dimensões. A ideia, sim, é que a técnica, né, ela alimente a decisão política, né, da forma mais coerente possível. Isso é sempre o desejável. O bom político, ele, por mais que tenha seu interesse, e isso também é uma dimensão que tem que ser levada em conta, porque a política é uma dimensão que não se pode, né, pretender isolada do resto do mundo, né, mas ela tem que estar alicerçada numa questão técnica, né? Quer dizer, a política só politiqueira, a política só do curral eleitoral, do interesse imediato, partidário, a gente já está vendo, inclusive, o Brasil já está começando, pelo menos, a ficar um pouco mais maduro nisso, para ver que isso não tem sustentabilidade.
né? Isso daí deságua em soluções ruins, como diz, acaba dando ruim de alguma forma, né? Quer dizer, então, é muito importante que, embora essa dimensão seja preservada, mas que tenha o subsídio técnico necessário para projetos bem dimensionados, projetos bem pensados. Vamos acabar com as loucuras, né, das ferrovias que não levam lá a lugar nenhum, né, das estradas que atendem só ao curral de determinado prefeito. Isso aí, muito dinheiro, infelizmente, já foi gasto e perdido nesse país, e a gente não pode mais pretender isso. Agora, realmente, que se tenha dimensão política, mas alicerçada em projetos técnicos coerentes. Mais alguém? Bom, meu nome é Alexandre, eu sou estudante também de administração. Eu queria perguntar ao Altieri, ele comentou sobre a falta, né, a carência de profissionais, hoje motoristas, para trabalhar com as regulamentações, né? Você não acha que isso está se dando muito por conta das empresas estarem querendo o profissional para trabalhar para a própria empresa, quando nessa área muitos profissionais são os donos de seus próprios caminhões e a gente não vê um chamamento para adequação desses profissionais com essas novas regulamentações? Você não acha que a carência, nesse momento, dos profissionais não está se dando conta exatamente por não ter uma conscientização geral dentro da classe? Bom, até certo ponto, sim. Hoje, o mercado de transporte ele acaba por não atrair em função disso. Você tinha, dentro do mercado de transporte, o pai que dirigia, ele tinha um caminhão e passava para o filho tomava as rédeas do negócio e tocava aquele caminhão e comprava um e comprava outro, ou trabalhava por conta própria ou abria a própria empresa. Hoje a gente tem uma outra geração. Existe um movimento no sindicato dos transportadores, isso já está mudando no Rio de Janeiro também, um movimento chamado Com Jovem, que é a segunda geração desses proprietários de empresas de transporte que estão começando a implementar algumas mudanças no que diz respeito à gestão, mudanças no que diz respeito a processo, no que diz respeito à valorização da própria categoria dos próprios profissionais. Então, é um processo que está passando por uma mudança, pode ser, né, a gente é uma causa, mas que a gente percebe que os próprios empresários do setor já viram que alguma coisa precisa ser feita. Então, essa nova geração que está chegando, que está à frente das organizações, eles já vêm com novas ideias e a gente entende que isso pode ser uma forma de mudar esse quadro que hoje trabalha em cima desse déficit. Mas, aproveitando o gancho das 3 palestras, uma opinião, aproveitando o gancho do Merim, a gente vive em constantes mudanças e a gente tem necessidade delas. Surgiu aqui uma pergunta muito rápida quando o Eduardo estava palestrando, não foi uma pergunta, foi uma afirmação, né? Que a iniciativa privada chega e fala assim, quando estará pronto a obra tal, o projeto tal, e ela esquece um pouquinho de ter coparticipação nisso. Então, a gente tem que, voltando um pouquinho ao Hélio, o espírito de equipe, fazer com a coisa acontecer, e não se desviar um pouquinho da responsabilidade. Isso não é meu, isso não é a minha praia, isso não é problema meu. Então, a gente tem um pouco de mania, né, Eduardo, de reclamar das coisas e questionar sem saber o que acontece. O plano tem início em 2008, 2010, e muitas pessoas que trabalham na área não sabem, né, que existe um plano estratégico. Transportadores, eu tenho um amigo em São Paulo, que outro dia a gente conversa no telefone, até aproveitando o gancho de Altieri, a dificuldade que ele está tendo em São Paulo de implementar na cabeça do gestor, colocar na cabeça daquele gestor que existe hoje uma tendência de mudança na distribuição de mercadorias, onde eu tenho gerenciamento de risco, monitoramento, gerenciamento por satélite, N tecnologias que podem ajudá-lo
numa prevenção de perda, numa prevenção de risco, e ele é uma pessoa, esse gestor, né, infelizmente, que não aceita a mudança, que ficou muito para trás. E ele estava falando, Marcelo, aqui a gente está com uma dificuldade de colocar na cabeça desse gestor que a gente precisa dessa nova tecnologia, que a gente precisa dessa mudança. As pessoas ainda são muito resistentes a isso, tá? A nível da operação, tá? E a nível também, eu fico a nível do governo. O plano está aí, aceita sugestões, tem todo um portal que a gente pode se comunicar, ver os relatórios, baixar planilhas, apresentações e tal, mas muita gente não sabe. Então, para a gente finalizar, aproveitando o gancho mais uma vez do Hélio, vamos ter aquele espírito de equipe, a gente tem que trabalhar com o espírito de equipe, vamos tentar parar com esse negócio de o problema não é meu. Tá? Se a gente em logística pensar que o problema não é meu, empresas não funcionam. Eu passei por várias também, como o Hélio tem o exemplo, tem umas coisas ali do risquinho na parede que a gente conseguia resolver fácil, e muita gente queria ir à Finlândia para resolver. Tá? Então, assim, vamos conversar, vamos trocar ideia, fluxo de informações, né? Vamos falar no tático, no estratégico e no operacional. Vamos entender aquele pessoal do chão. Eles fazem a coisa acontecer. Temos algumas perguntas a mais? Gostaria de agradecer ao Hélio, como presidente da comissão, pela iniciativa do segundo encontro, ao professor Luiz, ao Eduardo, a presença aqui para nós foi muito importante, esclarecedora. Tá? É uma pessoa a nível Estado, governo, que vem trazer as informações para nós. Isso enriquece ao eixo, né? A cadeia. Tá? E ao Thiele, que é amigo de algum tempo aí, que entende tudo e mais um pouquinho de transporte. Tá bom? Queria agradecer a todos a participação, a colaboração junto à Comissão de Logística aqui do Conselho.